Bendito seja Deus que não nos rejeita a oração e nem aparta de nós a sua graça. Seja sobre o povo de Deus nessa manhã a misericórdia do Senhor. Sobre você que acompanha, participa pela internet deste culto, que você seja visitado pela unção do Senhor nesse dia de forma muito poderosa. Louvado seja o Senhor. É uma manhã também que nos traz um motivo específico de gratidão a Deus. Nós que como igreja oramos durante um bom tempo pela vida, pela recuperação do nosso pastor querido, pastor emérito da igreja, o reverendo Edésio Schecker, que ele vai contar com as suas palavras, mas foi uma eternidade para nós, orando por ele, por Dona Aldira, pela família pastoral. E eu digo uma eternidade porque quem passa pela dor sabe que o tempo não passa. E foram meses. E o nosso amado irmão foi, como diz a palavra, resgatado da cova, como está no Salmo 103. E nós, como igreja, que oramos, então vimos também render graças ao Senhor por isso. O reverendo Edésio dispensa a apresentação para a igreja, naturalmente, mas para quem acompanha pela internet, ele é pastor emérito da nossa igreja, foi pastor muitos anos dessa igreja, foi presidente do Supremo Concílio da nossa igreja por 2 mandatos, 8 anos, uma pessoa muito distinta, muito querida em toda a nossa IPB. Então nós estamos muito felizes porque ele está conosco aqui, rendendo graças ao Senhor. Por favor, reverendo. Só ficando em pé já é um sermão bom. Então... Amados irmãos e amigos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, esperança nossa. Alguém já disse que só os grandes corações sabem quanta glória existe em ser bom. E o que acontece aqui com o nosso querido pastor Itamar? Bondade do seu coração, que liderou a igreja numa jornada gloriosa e benfeitora de oração a Deus em nosso favor. Meus caros pastores, reverendo Itamar, reverendo Cláudio, meu querido amigo presbítero, doutor Daniel Sacramento, senhor prefeito João Henrique Carneiro, excelentíssima senhora Dona Maria Luísa, esse nome fala muito ao meu coração, porque era o nome da minha saudosa mãe. Meu caro pastor Eliseu, instrumento de Deus para boas obras nesta cidade. Amados irmãos e amigos, alguém já disse que a gratidão é o amor contemplando o passado. E quando nós voltamos os nossos olhos para um passado recente e nos lembramos de que por 64 dias estive hospitalizado e minha esposa também comigo como acompanhante inseparável. E desses 64 dias, 16 na UTI. Quando chegou um momento em que a crise atingiu seu ponto mais agudo, a minha esposa perdeu a esperança do meu retorno, no momento em que eu descia levado para a sala de cirurgia para ser aberto pela segunda vez de um dia para o outro. Ela chegou a ligar para todos os filhos.
o de São Paulo, o que estava no Rio de Janeiro, a nossa regente que mora no extremo sul da Bahia, onde é diretora dos serviços de enfermagem do Hospital Municipal de Nova Viçosa. E todos vieram com rapidez. Imagino eu que vieram meio tristes, chorosos, talvez até para fazer o sepultamento do pai. Não sei bem os termos em que a mãe lhes falou da minha situação, mas todos vieram. E graças a Deus todos vieram, permaneceram alguns dias e testemunharam o milagre do Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Deus da nossa fé, que nunca traiu a esperança daqueles que nele esperam, que nunca desmentiu a fé daqueles que o buscam. E assim, meus amados irmãos, desta labuta toda, nós atravessamos o vale da sombra da morte, mais uma vez. E no momento em que o presbítero, o doutor Daniel, estava lendo de maneira muito cadenciada, como gente de televisão faz mesmo, o Salmo 64, eu tirei a caneta do bolso e grifei alguns versículos que estão aí, porque estes versículos têm tudo a ver com a minha situação passada e agora a situação presente. Destes versículos que eu grifei, para substanciar a minha palavra, do Salmo 66, o verso 9, onde o salmista, falando do Senhor, das suas qualidades e da sua misericórdia, ele o qualifica dizendo como o que preserva com vida a nossa alma e não permite que os nossos pés resvalem. Esse foi mesmo. O Senhor preservou com vida a minha alma no sentido físico, a minha alma no sentido psicológico. O Senhor preservou com vida dentro de um propósito dele. E eu tenho dito a ele nas minhas orações diárias, da minha gratidão pelo que ele fez e da minha disposição de colocar a minha vida, tudo que eu sou e tudo que eu represento, no seu altar, na sua mão, porque afinal de contas, há 47 anos, ele me tem dado a graça de ser ministro da sua palavra, de proclamá-la com entusiasmo, de crer nela com todas as veras do coração, de amá-la com todas as forças de minha alma. E reafirmo diante do Deus Todo-Poderoso esses votos de consagração inarredável, porque o sentido maior da minha vida é servir ao Senhor. Faço minhas as palavras do poeta. Enquanto eu for vivo, eu vou proclamar tudo que ele fez por mim. Quero agradecer, depois de agradecer ao Senhor, muito, muito a esta igreja muito querida. Como disse o reverendo Itamar, o Senhor me concedeu a graça de ser, nos dias em que eu era mais jovem ainda, ser pastor desta igreja por 12 anos. Interromper esta jornada contra a vontade da igreja e, de certa forma, também contra a minha vontade, mas atendendo a um chamado superior de Deus através da Igreja Presbiteriana do Brasil, para dirigir o programa de educação religiosa com a literatura que a igreja havia comprado no Rio de Janeiro.
E por isso nós fomos atendendo a esta convocação imperiosa, despedindo-nos com lágrimas desta igreja, tendo ainda metade de um período por eleição não completado. Mas o Deus de toda graça assistiu a esta igreja, vem assistindo-a e conduzindo-lhe os passos pelos caminhos mais alevantados da sua graça misericordiosa. Sou muito grato ao reverendo Itamar, ao reverendo Cláudio, ao reverendo Nailson, pastores que nos assistiram e até nos ministraram a Santa Ceia do Senhor, tanto no hospital como em nossa casa, quando ainda não podíamos nos locomover. Sou grato a esta igreja, a esse pugilo de bravos, que dobrando os seus joelhos diante do altar da providência, intercedeu com a alma em prantos, muitos de vós bem o sei, pela nossa recuperação, pela nossa vida. E aqui estamos de volta para realizar aquilo que o Senhor tem de grande e de maravilhoso para nós. É muito perigoso a gente citar nomes, porque pode esquecer daquele que não devia ter esquecido. Mas os pastores, os presbíteros, 2 deles representam todo o conselho, na minha percepção. Porque são os presbíteros com quem eu tenho mais convivido ao longo dos tempos. O presbítero Venâncio e o presbítero Daniel. Este nobre presbítero, cuja vida tenho acompanhado desde quando cheguei aqui, e ele era apenas um adolescente, que tantas alegrias nos proporcionou. A todo o conselho, que numa generosidade singular, tomou por unanimidade de votos uma decisão extremamente benfeitora para mim, para a família, e o conselho sabe a que estou me referindo. Sou muito grato ao conselho da minha querida igreja. Muito grato aos moços, aos diáconos, às senhoras. Este grupo de elite, em todas as igrejas presbiterianas, as mulheres formam um grupo de elite, que vai, de uma maneira heróica e alegre, na vanguarda das grandes realizações da igreja. E eu tenho um quarteto, que representa muito bem as centenas de senhoras do elemento feminino valioso desta igreja. Eu tenho a doutora Idalina Santana, a quem nós apelidamos de o Anjo Bom, que como médica, como irmã, foi de uma solidariedade em nossa crise a toda a prova. Eu tenho a Eunice Marinho, essa Eunice de sempre, está aqui. Eu quase não a conheci quando fui falar com ela, porque eu olhei assim e vi uma jovem senhora bonita. Não, é que a Eunice sempre foi bonita, mas hoje ela está mais. Então eu olhei assim direito 2 vezes para reconhecer a Eunice Marinho. Tem a Linda Ribeiro. A Linda tem laços muito afetivos conosco por causa da minha filha, que ela e o Manuel adotaram a Gleise como filha e aos filhos da Gleise como netos. A Linda
como uma boa representante de todo o elemento feminino desta igreja, nesse quarteto que eu estou citando, desempenhou o papel de extraordinária relevância também. E para fechar o quarteto, a Lourdes Tinoco, que não pôde estar conosco aqui agora, porque está ali no Hospital Santa Isabel. Está internadinha, mas estamos orando por ela, na certeza de que de amanhã para depois o Senhor nula trará de volta ao nosso convívio, ao nosso meio. Irmãos, não quero me tornar prolixo, porque quem vai pregar é o nosso querido pastor Itamar. Mas eu insisto em dizer, eu sou muito agradecido a todos vós. Essa igreja teve por algum tempo o privilégio de ter no seu rol de membros, em sua presença, com a sua presença aqui, um homem para mim inesquecível, um pai pelo coração, João de Souza Góes. E com João Góes, o querido Gozinho da nossa intimidade, eu aprendi uma frase que para mim vale por uma enciclopédia. Ele me ensinou: todo exagero é condenável, exceto o da gratidão. Eu sou muito grato à minha querida igreja, pela qual sempre estou orando a Deus. Muito obrigado. Irmãos, no pouco tempo que me resta, eu quero repartir com você algumas lições do salmo que já foi lido e referido aqui, o Salmo 103, o salmo predileto do pastor Edésio, que é um salmo escrito por Davi sobre a misericórdia de Deus. Ele dá a entender que tinha como base os escritos de Moisés, porque ele faz referência a isso. Ele diz que Deus revelou os seus caminhos a Moisés. E ele usa uma expressão em um dos versos aqui, que tem tudo a ver com o que Moisés tinha dito no Salmo 90. Depois você pode pacientemente conferir. Mas dentre muitas coisas que poderiam ser ditas neste salmo, eu quero repartir 3, de forma breve, objetiva e bem direta. A primeira delas é o diálogo que Davi trava consigo mesmo, coisa que nenhum outro autor faz. Talvez por isso seja o porquê de Davi ser o super-herói mais humano da Bíblia. Digo super-herói pela envergadura espiritual dele. Mas é um super-herói sem superpoderes, sem ter milagre algum atribuído a ele. O milagre que é atribuído a Davi é exatamente a sua humanidade, a sua fragilidade exposta e a sua coragem de relatar aquilo que pensava e sentia e que o diminuía como homem, tornando-o tão grande, tão nobre, por ser tão humano. E ele narra o diálogo dele com ele mesmo. Ele fala e dá ordens à sua própria alma. Ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor.
dá ordens à alma para que fale bem, engrandeça, louve a Deus. E tudo que há em mim, bendiga ao teu santo nome, ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos benefícios do Senhor. E começa a descrever teologicamente para ele mesmo aquilo que ele cria. Que é o Senhor quem faz justiça, é o Senhor quem julga os oprimidos, é o Senhor quem manifesta o seu caminho, é o Senhor quem é misericordioso e compassivo, que é longânimo, assaz, benigno, não repreende perpetuamente, mas e não nos trata segundo os nossos pecados, nem retribui consoante as nossas iniquidades, descrevendo o que ele, Davi, enxergava na relação que ele tinha com Deus. Uma coisa preciosa. Não posso afirmar, é só uma conjectura minha, mas quero repartir isso com você. Os profetas, os sacerdotes, os reis, vários deles fazem referência a Davi como sendo nosso pai Davi. Ele passou a ser referência. Por isso que vou dizer o que entendo. Isso é meu, por favor, não está na teologia sistemática, não. Quando o profeta Jeremias diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, que está nas Lamentações, trazer à mente aquilo que pode produzir graça, renovar a alegria, renovar o ânimo e a esperança. Essa ideia de alimentar a mente com as verdades da aliança. Claro que não foi só Davi quem fez isso, mas ele foi uma referência. E o que ele está dizendo aqui para a sua própria alma é trazendo à memória aquilo que realmente pode nos dar a esperança, que é trazendo à memória quem Deus é. Ele fala aqui não somente dos feitos, mas ele fala para a mente dele, para o interior dele, para a pessoa dele mesmo, sobre o caráter de Deus, a pessoa de Deus. Razão porque ele quer dar graças a esse Deus. A segunda coisa que eu quero destacar e repartir com você, primeiro, esse diálogo de Davi consigo mesmo. Segundo, a visão que ele tem da discrepância que há entre a natureza humana e a natureza de Deus. Entre a criatura e o Criador. E ele diz nas seguintes palavras, com relação ao homem, ele mesmo vai descrevendo e diz o que é que nós somos. Por exemplo, verso 14. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E diz que o homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo que floresce, aí sopra o vento e ela desaparece. Exatamente as palavras de Moisés, no Salmo 90, que diz que a nossa vida passa como um breve pensamento. Por isso que eu creio que Davi estava se referindo aos escritos de Moisés. Quanto a Deus, ele diz no verso 17, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Mais uma vez, Moisés no Salmo 90, quando diz, Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração.
antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aí ele mostra a natureza humana, pó, um breve pensamento, fragilíssima, diante da eternidade de Deus. Eu, como ministro do Evangelho, tenho sempre o dever de acompanhar pessoas num momento de dor, em cultos solenes e fúnebres. Inclusive, cada dia isso parece acontecer com mais frequência. É um outro estudo, outra matéria para a gente tratar. E eu não sei você, mas quando eu estou diante daquele caixão, quase sempre me vem à mente esse mesmo pensamento. Ali está a realidade da nossa natureza. Nós nos arvoramos de grandes feitos, de grandes habilidades, tomamos posse de tantos recursos, nos alegramos por tantos instrumentos que chegam às nossas mãos, tantas maravilhas que criamos, postos que ocupamos, nos envaidecemos com muita facilidade, agradecemos esses elogios, achamos mesmo que somos isso, tentamos maquiar a nossa fraqueza, a nossa fragilidade de toda forma, tentamos encurtar o caminho, burlar as leis do tempo, esconder as marcas que o pecado nos deixa, e não tem jeito, somos mesmo frágeis e pó. Até na hora mais lancinante, mais aguda da nossa alma, da dor da nossa alma, diante de um quadro como esse que citei, de um caixão, nós procuramos colocar flores, colocar música, para tentar maquiar um momento que revela a nossa natureza. Naquele caixão, ali está a pessoa mais simples, identificada pela sociedade. Ou pode ter alguém mais nobre. Estão todos nivelados pela mesma condição que é de fraqueza. E em muitos quadros, em muitos momentos, a gente vê a vida se esvaindo, indo embora, e a gente não tem o que fazer. Semana passada, eu estive também em um leito de hospital. Eu estava num estágio, antes de ir para uma semi-intensiva, eu estava numa enfermaria, numa emergência. E tinha um amigo, um colega, um anjo do Senhor comigo ali, de carne e osso, e CPF também nosso está presente aqui. E num outro leito, do lado do nosso, de onde eu estava, de repente uma pessoa começou a ir embora. E uma equipe, eram uns 8 ou mais pessoas, médicos, enfermeiros, em todos aqueles procedimentos desesperados, e corriam, e tomavam, e pegavam coisas, e depois fecharam a cortina, e a gente via todos os procedimentos, e aquela agonia, e aquela força, numa tentativa imensa, intensa, de salvar aquela vida. Era uma coisa muito desesperadora. Graças a Deus, depois de um tempo,
se estabeleceu e eles recuperaram aquela vida. O reverendo passou por momentos em que os médicos tiveram que tranquilizar a família, consolar a família e preparar a família para o pior. Eu, o presbítero Daniel, estivemos lá num desses momentos. Preparar para o pior, que é o momento em que a ciência não tem o que fazer e a gente vê a eternidade de Deus como dista o Oriente do Ocidente em relação à natureza humana. Se Deus chamar, ninguém pode fazer nada. Porque a Escritura diz que quando Deus estende a mão de poder, ninguém detém. Esse é o segundo plano, segundo destaque que quero dar a esse texto precioso. O primeiro, diálogo honesto de Davi consigo mesmo. O segundo, a visão que ele tem da natureza humana em relação à grandeza de Deus como o eterno. Em terceiro lugar, a conclusão a que ele chega, que deve ser a nossa conclusão também. Serviu para ele e serve para nós. Diante de tudo isso, ele abre o Salmo e fecha o Salmo com uma expressão. Ele começa o Salmo 103 dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E fecha o Salmo dizendo: bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. E termina dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Queridos, como disse o reverendo Edésio, é dever da nossa alma bendizer sempre, elogiar, engrandecer, exaltar ao nome de Deus, que tudo faz, reconhecendo que, se somos tão frágeis, tão limitados, imperfeitos, pequenos, se a nossa vida anda e vive por um fio, ainda que estejamos saudáveis, é porque Deus é quem nos sustenta por sua misericórdia e graça. Só respiramos por causa dEle, só andamos por causa dEle, tudo o que temos é por causa do Senhor. A Escritura diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, que é o nosso amado Salvador, que está aqui. A inteligência, os talentos, os dons, os recursos, a saúde, a família, os amigos, tudo o mais, vem das mãos de Deus, disse Davi. Por isso devemos sempre agradecer. Quero finalizar a mensagem, o testemunho, a reflexão desta manhã, dizendo o seguinte: nós não somos treinados, não fomos treinados para agradecer. A nossa natureza caída em Adão nos leva para um outro lado. A gente é inclinado a murmurar, naturalmente, reclamar, identificar o que não temos, ou o que achamos que não temos. Agradecer exige um exercício espiritual. A gratidão, ações de graças, é obra de Deus no nosso coração. É por isso que o homem natural, o ímpio, em suas realizações, coloca sempre o eu na frente. Eu que fiz, eu que consegui. E o crente,
atribui a Deus todas as suas conquistas, pequenas e grandes. Aquele que está cheio do Espírito identifica o Senhor em todo o seu caminho, sabe que tudo vem da mão de Deus. E que Deus tem um propósito eterno para cada um de nós. E é Ele quem está conduzindo cada um de nós. E mesmo que aconteçam coisas que não nos pareçam agradáveis e boas, o crente cheio de Deus continua dando glórias a Deus, porque ele entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O resumo de tudo isso só poderia mesmo a gente recitar como Davi: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Aleluia.